Ah, olha quem apareceu aqui na Rádio Laura pra gente bater um papo. Quem é você, menina? Eu sou Márcia Santos, autora e atriz do espetáculo As Pessoas, que estreia amanhã, dia 24, aqui no Laura Alvim. Olha isso. Vem cá, e depois do carnaval, como é que tá? Como é que foi o carnaval? Como é que foi tudo? Então, o carnaval foi fuga, né? Para Trabalho. descansar, fuga um pouco. Ano passado trabalhei muito, graças a Deus. Trabalhei muito, foram vários espetáculos, várias montagens, então eu estava precisando dessa folga. Foi curta ainda, foram só 4 diazinhos no mato. Mas para assim, renovar um pouco. Ator com folga, hein? Não é? Atriz com folga, assim, tá bom. A gente de vez em quando dá uma fugida. Eu li sobre Zelma. Quem é Zelma? Eu li assim até, essa pessoa eu conheço. Essa Zelma tá dentro de mim. Todo mundo conhece uma Zelma, todo mundo tem uma Zelma dentro, tem, né? Tem. Então, Zelma é um pouco eu e um pouco das pessoas diversas que eu conheço que se veem um pouco exaustas, né, do nosso dia a dia, em especial nos últimos anos, né? Foi um processo muito complexo para a gente, socialmente, política e socialmente, né? Se entender nesse universo social e político, um monte de coisas muito novas também, né? Toda uma demanda social, novas lutas, né? As lutas identitárias, reais e necessárias, as lutas todas, né? E em meio a isso, a vida para viver, né? E a pandemia? A pandemia, que acirra isso em nós, mas não nos modifica tanto. Isso também é um pouco, embora o texto tenha sido escrito antes da pandemia, Sim. Eu já tinha esse incômodo com relação ao humano, né? Eu sou uma pessimista antropológica, não acredito muito na melhora do humano, muito pelo contrário, né? Eu já tinha escrito o texto quando veio a pandemia. E aí eu fui inserindo coisas da pandemia no texto. Mas a pandemia reafirma o que eu tento dizer no texto, né? Que é essa... Ao mesmo tempo a gente avança, ao mesmo tempo a gente... Não gosto da palavra evolui, mas ao mesmo tempo a gente avança muito, existem mudanças, transformações várias. E aí a gente às vezes olha e vê que, do ponto de vista mesmo da essência do humano, é como se a gente não saísse do lugar, é como se a gente até às vezes piorasse. Então o incômodo de Zelma é muito nesse lugar dessa, eu chamo de pequenas ferocidades, né? Você não acha, quer dizer, você imaginou que a pandemia pudesse melhorar o ser humano? Então, falo isso inclusive na peça. Eu ouvia o tempo inteiro as pessoas dizerem isso. Eu também. Né? Que as pessoas, depois disso... Eu lembro muito da gente logo no primeiro momento, que ainda não tinha chegado a doença aqui, e a gente ficava pela televisão assistindo a Itália, a Espanha, e pessoas morrendo. A gente nunca tinha visto isso na vida, né? Então, a gente, num primeiro momento, pensa, nossa, isso é transformador. A gente precisa mudar muita coisa em nós. Aí depois a gente via as pessoas cantando na janela, né? Aquele momento todo mundo isolado e cantando uns para os outros, e aquilo tão bonito. Isolado, mas unido, né? Unido, nesse sentido, cada um no seu canto, mas dizendo, olha, minha mão tá aqui, eu tô aqui, eu canto para você. Né? E eu li as pessoas, a gente compra comida para os idosos que não podem ir na rua, a gente deixa na porta. Você fala, nossa, que bonito isso. Isso então, já é uma transformação. Mas aí, quando acaba, e bem antes de acabar, todo um processo até que a gente viu, se a gente for falar em termos até de política, pra gente nem entrar nesse detalhe. Melhor não. Né? A gente vai ver que assim, não. Tem pelo menos um grupo enorme de pessoas que não tá preocupado com isso. Tá nem aí. Que morra, sabe? E logo depois que acaba a pandemia, que ainda não acabou totalmente, aqui que a gente tem, isso é texto da peça, né? O surgimento de uma nova guerra. A gente viu lá, né? A Croácia sendo invadida, os velhos, as crianças, os idosos, as pessoas indo embora e perdendo suas casas. O país está sendo destruído. Sim.
Então, eu sou pessimista mesmo, sabe? E por isso acho que é muito difícil, que viver é muito difícil. E aí trago, embora eu não seja uma pessoa pessimista na vida, muito pelo contrário, né? Eu sou uma pessoa divertida, que brinca e que quer ser feliz e que, Sim, né? Estamos na vida, vamos dançar, vamos sambar, vamos comer churrasco, vamos pra vida. É o que tem. Que é o que tem pra hoje. Mas, pensando em termos mesmo de humanidade, e universalmente falando, porque aí também não é uma coisa... Claro que assim, tem coisas que são muito típicas nossas. Sim. E isso tinha num texto, porque meu texto tinha 30 páginas, depois eu estreiei 9. E aí tinha uma coisa muito local, que é uma falta de urbanidade que eu percebo em nós, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Essa coisa que eu falava, que é moto, é carro, é bicicleta, e de um lado e de outro. Na contramão, moto sem placa. E você enlouquecido. E não tem guarda de trânsito mais. Acabou o guarda de trânsito, não tem mais. Você está olhando para um lado, quando você vai atravessar, vem a bicicleta do outro. E aí, um dia numa conversa lá com o Rogério, o diretor, e também com o Paulinho Medeiros, o iluminador, Paulinho falou isso, uma coisa que ele falava: Márcia, eu acho que tem algumas coisas que eu acho que a tua peça é mais universal, exatamente porque trata do humano. Sim. E essas coisas são muito locais. Muito locais. Né? Vamos e aí diminuir. a gente foi tirando. E também tinha que tirar, porque era muita reclamação. Né? Você estava num lugar... Você não está errada. Não é você que está errada. O público dirá, porque eu sinto lá do palco, quando eu sinto que as pessoas fazem é quase é assim mesmo, né? É claro. É isso mesmo, né? Sentem a mesma coisa. Eu lembro que eu estreiei esse espetáculo no Sesc Tijuca, final do ano passado. E aí um dia tinha duas senhorinhas que eram de Portugal, estavam de férias no Brasil, foram assistir a peça. E aí ela estava esperando lá embaixo no quiosque, eu desci para conversar com ela, e aí ela me pegou, me abraçou e falou: tu tens que ir a Portugal com esta peça, porque isto é o que somos. Olha isso. Aí repetia, sabe? Isto é o que somos. E eu acho que é um pouco essa percepção. A Zelma é um pouco 2 tons acima, né? 2, Ela oscila, né? Sim. Ela vai do 2, vai ao 8, desce, ela vai ali. Esse lugar que a gente evita chegar, que a gente não quer enlouquecer, né? A gente não quer passar o dia inteiro gritando com as pessoas, xingando as pessoas, rasgando coisas e nem querendo sumir do mundo, que é o que Zelma quer, se esconder do mundo. Então Zelma já está uns tons acima. Ela se esconde atrás de livros, de arrumações? Na verdade, assim, ela se organiza para se esconder. A ficha cai que ela também não tem para onde ir. Então ela, na verdade, cria e essa é a grande tragédia de Zelma, né? Ela cria um bunker dentro da própria casa. Sim. Ela vai se escondendo, ela separa as coisas que ela gosta, que ela ama, que são livros e vinho, e ela cria um lugar onde ela não vai estar com mais ninguém. Que é, de alguma forma, simbolicamente, quase um suicídio, né? Porque a gente não consegue viver fora do social. É impossível, né? Porque não é você que planta, não é você que colhe, a não ser que você faça mesmo não dá para fazer, essa né? ruptura, assim. Em algum lugar, em algum momento, você depende de alguém, né? Somos uma rede de fazedores de coisas, de ações, e trocamos de alguma forma. Mesmo que em forma de moeda, a gente compra serviço, estamos o tempo todo trocando. Então, quando um personagem decide se isolar no nível que a Zelma decide, que é quando não aguenta nem mais a relação qualquer mais próxima, humana, é simbolicamente uma ruptura trágica, né? É a tragédia, a tragédia urbana de Zelma. Me bateu agora isso aqui. Você falando isso, eu tenho... Perfeito. É o suicídio. Não é? É um suicídio, né? É um suicídio em vida. Doido isso, hein? Que bom. E como, assim, como eles saem da peça? Os espectadores saem? Então... É claro que eles se veem ali, né? Isso.
essa é uma questão, essa é a questão chave, né? Porque quem são as pessoas? As pessoas somos nós, sou eu, você e essa plateia que está sentada. Então, eu não falo diretamente com o público, que é uma maneira de deixar isso, cada um se encaixa onde quiser se encaixar ou não se encaixa em nada. Eu gosto de pensar que, quando eu escrevi a peça, isso era um mote. Por que a gente tudo fala nessa terceira pessoa? As pessoas são tudo. As pessoas erram, são as pessoas que andam de bicicleta para um lado e para o outro. As pessoas estão sempre erradas, as pessoas não sabem votar, as pessoas... Enfim, as pessoas não têm jeito. E quem são as pessoas? Somos nós. Acho que, de uma maneira geral, as pessoas gostam de pensar que muitas das coisas que eu falo ali, elas fazem exatamente isso, elas remetem a outras pessoas. Eu falo uma coisa e eu acho que a pessoa pensa assim, é isso mesmo, né? As pessoas são assim. Ela não se vê, porque a gente não se vê no lugar do erro. Porque normaliza? Porque eu acho que a gente normaliza, inclusive e principalmente, o do outro. É normal que as pessoas façam isso. No nosso caso, a gente sequer passa por esse lugar. A gente não se vê nesse lugar. O problema não somos nós, são os outros. Essa frase não é minha, isso aí já é Sartre, mas assim, o problema são os outros. Né? Por que deu errado? Por que tá tudo errado? Ou algumas coisas erradas? Porque as pessoas... Zelma sabe que já era assim há muito tempo? Ela sabe que sempre foi assim. E esse talvez seja o grande desespero. Porque não vai ter mudança. É nesse lugar, porque ela fala, inclusive, isso. Ela está falando de Platão, ela cita Platão, ela cita Aristóteles. Nossa. Então ela não fui sabe. Tão longe, mas... Ela vai em Platão, né? Ela está lá antes de Cristo, ela está numa vibe que é isso mesmo. De que vocês estão falando comigo, entendeu? Você está discutindo o quê? O 2022? E tem uma passagem, não sei se você sabe, eu também não me lembro onde eu li isso, mas eu soube que Carlos Drummond picotava papel com tesoura. Eu já li isso também. Picava muitos papeizinhos. E uma vez um repórter perguntou para ele por que ele fazia isso. Ele falou, se eu não fizer isso, eu vou matar pessoas na rua. Eu fiquei tão confortável com isso, porque eu achei que eu fosse só o doido, entendeu? Porque às vezes dá vontade, né? Sim. De tu, sim. sei lá. Sim. Não digo matar, né? Matar é muito Sim, forte, mas é matar no sentido de que a gente quer... Cancelar. Dar uma... Me passa o azeite aí. E demorou a passar o azeite. Eu não venho mais nesse bar. A gente chega um pouco... Às vezes a gente exorbita um pouco. Sim, mas é porque vem tomando conta, né? Mas é isso que eu acho que acontece o suicídio com a de Zelma. É a soma. É isso que é aquilo, e é aquilo, e é aquilo, e é aquilo. E claro, a gente tem fuga, né? Por que a gente senta no bar para tomar um chopp com a galera? Para dar aquela aliviada e voltar. Porque se a gente não tem essa aliviada, a gente vira Zelma. A Zelma... É o papelzinho do Drummond. É o papelzinho do Drummond. A Zelma é o vinho, né? É um livro. Mas aí você volta e eu agora fui carnaval, né? Fiquei 4 dias. Agora eu tô entendendo porque você ficou parada no carnaval. Foi pro mato. Você foi se curar da Zelma. Que loucura. Que aí, assim, você vai pro mato. Você vive na cidade louca. Aí você vai pro mato. Aí você leva 2 dias, eu dei conta disso. Você leva uns 2 dias para realmente realizar aquilo ali, para desacelerar, para desligar, para passar mensagem já para todo mundo e sair do celular e tal. Aí você vive 2 dias assim... Uau, cara, como isso é lindo, né? Olha esse rio, ai, blá, blá. E aí eu tô voltando. Então, assim, antes de voltar, você precisa de pelo menos uns 6, 7 dias para romper com todas essas garrinhas que ficam aqui, né? Sim. Principalmente essa, né? Que é a internet, que é o celular, que são as ferramentas tecnológicas, que são ótimas. Sim, tem outro lado, né? Mas que, ao mesmo tempo, são ferramentas de controle. O tempo inteiro você está sendo controlado, né? O tempo inteiro. E por você mesmo, talvez. Não. Está sendo controlado por você. Primeiro por você, porque na opção de
fazer parte desse universo, somos nós que entregamos isso. Eu falo isso na peça também, né? A gente entrega nossos tudo, né? Sei lá para quem. E estamos no controle, e é um controle muito louco, porque eu fui para o mato, mas aí eu tinha uma peça para estrear, e aí você não pode se desligar totalmente, porque se alguém precisa de alguma coisa, se alguém te liga, se alguém... E assim você vai indo, e aí tem parente, aí tem a família, aí tem o filho, e aí você... Mas a gente já viveu sem o celular, né? Já. Com filho, com mãe velha, com doente, com... Sim. Enfim... Então, com a agenda. A gente vai criando umas estruturas e a gente vai ficando escravo delas, sabe? Isso é tão... É tão sufocante, sabe? É sufocante. Claro que a gente não fica o tempo inteiro assim, mas Zelma foi o meu momento. Eu cheguei num momento, eu, Márcia, né? Que escrever as pessoas já foi um processo de cura. Era o picar o papel do Drummond. Isso. Sabe, assim, eu preciso tirar de mim e colocar em algum lugar, porque... E fazer Zelma, falar isso todos os dias é muito bom. E dividir, né? E aí sim, tem gente que sai e vem falar como essa portuguesa. Isso é o que somos. Ela se viu ali dentro, e quando ela fala isso é o que somos, ela está se colocando num lugar... de social, ela dentro de uma sociedade como um todo. Tem gente que se vê, tem gente que fala pra mim, não, tô indo, vou digerir, né? Vou pra casa, vou digerir. Tem gente que sai, nossa, que coisa linda, é isso mesmo, né? Não entendeu. As pessoas... não sabe o que é ela. Não chegou aqui. É interessante isso, hein? Interessante essas colocações assim, porque... Nunca é você, né? Nunca sou eu, não. Isso acontece, mas comigo não. Gente, quem é que vota mal? Não, eu não, eu voto bem, pô. Quem é que joga lixo no Rio? Não sou eu. É sempre assim, né? Sempre. Quem avança o sinal, né? O semáforo, fura o sinal, sei lá como é que fala. E são coisas assim que eu tento trazer um pouco para o espetáculo, essas coisas das quais a gente não se dá conta, né? Eu falo lá, o que é responsabilidade social? As pessoas acham que jogou plástico no lugar de plástico e orgânico no lugar de orgânico, beleza, já fez a sua parte. Responsabilidade social. Agora, e compartilhar conteúdos absurdos? Não é responsabilidade social? Nossa. Não é? E ver uma menina no carnaval, numa cena grotesca de sexo, por exemplo, e filmar e sair compartilhando isso, que podia ser sua filha, filha do seu amigo, sabe? Isso não é responsabilidade social. E todo mundo faz. Porque chegou na sua caixa, você compartilha. Tem um ponto de Zelma que para mim, fundamental, que não existe mais reflexão. Bom isso, hein? Entendeu? É assim, chegou, a gente deveria fazer o seguinte, espera aí, gente, o que é isso? Para onde vai? De onde vem? Vou checar. Quem mandou? Pra que eu vou repassar? Isso importa que eu passe para alguém? Isso vai fazer bem? Não, é assim, ó. Já não se reflete. Para que eu vou filmar isso? Para que eu vou passar isso? Para que eu vou compartilhar? Para que eu vou guardar? Então, e isso, claro, eu estou usando celular como um exemplo, mas a gente pode ir ampliando esse debate e aí a gente vai pensar se a gente realmente é responsável socialmente. Sabe? Então, eu acho que não é querer dar toques, porque a Zelma está olhando para si também, embora ela fale o tempo inteiro para fora, né? Apontando o dedo é isso aqui, né? Que aponta para lá, mas muito para ela. E ela tem essa consciência de que ela é parte disso tudo. E é essa chamada mesmo de dar um toque do nosso papel. Por que o nome Zelma? Não faço a menor ideia. Caiu bem. Surgiu. Aliás, Zelma fala de uma amiga, que é Clícia. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Clícia? Eu não faço a menor ideia. É muito louco essa coisa de personagem. Eles surgem.
A história veio vindo e no meio era Zelma. Sim. E não conhecia esse nome, não conhecia ninguém com esse nome, achei que soava bem. E tinha uma coisa engraçada, porque como ela tá sozinha, ninguém fala o nome dela na peça, né? Ninguém fala. O público nem saberia que ela se chama Zelma. Aí, como tem essa amiga que ela fala no telefone, ela imita às vezes a amiga e aí ela fala, a amiga imitando. Ai, Zelma, você não sei o quê. Então, as pessoas começam a saber que o nome dela é Zelma. Mas eu não sei de onde veio. Mesmo. Interessante isso, né? Não sei. Não fico pensando que nome poderia ter. Às vezes sim, quando eu escrevo alguma outra coisa, já tive esse momento. Márcia Santos. Vamos dizer assim, quanto tempo na carreira, na estrada? 41. Nossa. 41. Muito palco, né? Eu estreiei com 19 num Senac Copacabana, lembra? Que tinha um Senac na Pompeu Loureiro, um teatro delicioso. Pompeu Loureiro? Ah, sim, eu confundi com o Domingos Ferreira. Pompeu Loureiro. E de 41 para cá... De 41 para cá, você diz a idade, né? De tempo de carreira. Ah, tá. Porque, 1941 é um complicado. Não, de 41 anos de carreira, né? Nesses 19, quando eu estreiei para cá, aí vieram musicais, bastante produção. Tive uma companhia de teatro chamada Fosco Aveludado. Ficamos muitos anos em cartaz, fazendo muitas coisas. Era uma galera grande que tá aí, né? Uma galera que tá aí muitos deles estão aí bombando. Aí já mais para cá fui fazer ciência política, comecei a trabalhar sou cientista política com mestrado em sociologia política, por isso também esse universo de Zelma. Você mexeu lá, né? Você foi mexer na Zelma ali, né? Zelma nasce um pouco desse contexto, e aí de vez em quando trabalhando com campanha também, com campanha eleitoral, trabalho com campanha desde 2008, que é uma outra coisa que eu gosto demais de fazer. Que mais? E aí faço um pouco de tudo. Agora, essa coisa de escrever é mais nova, mais recente. Eu primeiro escrevo as pessoas, fica lá. Aí, em 2020, eu escrevo o Luísa Maim. Eu ainda continuo aqui, que a gente até fez aqui na Casa de Cultura. Estamos desde 2020 com esse espetáculo. E fiz ano passado também o Joãozinho e Laíla, Ratos e Urubus, que a gente estreou o Sesc Arena, e que foram espetáculos que tiveram uma repercussão muito bacana, sabe, assim, os dois com direção do Edio Nunes, e aí, no final dos dois, depois dos dois é que veio As Pessoas, na ordem contrária, eu escrevi primeiro, mas produzimos depois, com o Rogério Fanju dirigindo, meu parceiro, que ajuda a construir isso comigo desde o início. Pessoa importante nesse processo, sabe? Porque o processo autoral, você tá em cena, a gente mistura muito, perde um pouco a referência. O Rogério é uma pessoa, além da gente ser amigo há muito tempo, né? Anos, tem esse olhar, sabe? Um olhar muito sensível e uma sensibilidade estética muito apurada. Então eu acho que... Ele fala, volta, né? Fala. Assim, volta, não tá indo, tá saindo, volta, né? Ele fala, volta. Ele fala muitas coisas. Tem que ser assim. Ali atrás. Tem que ser fala. assim. Fala, é doce, mas pontua. E aí tem isso, assim, durante esse tempo todo de carreira, eu praticamente sempre sempre produzi os meus espetáculos. Sim. Sempre nesse lugar de falar o que eu quero falar, sabe? Porque Zelma, você fala o que você quiser, né? Zelma é a minha libertação. Zelma é terapia. Quem não gostar, que vá pra terapia. Não é? Faço sempre a mesma pergunta. Faço a mesma pergunta para todos que vêm aqui na Rádio Laura conversar comigo. Estamos aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Tá bonita, né? Linda. Tá bonito, né? Tá linda. Eu falo isso hoje, eu já falei, que eu já vim e voltei várias vezes durante a produção. Eu falo com todo mundo que eu encontro, eu falo, gente, chega mais cedo. Tá bonito. Porque
O jardim tá lindo, tá super cheio de plantas maravilhosas, o bar tá lindo, as mesas, tá muito linda essa casa, a frente tá linda. O mar continua lindo. O mar sempre lindo. Bom, a pergunta é a seguinte: qual a memória afetiva de Márcia em casa? Nossa, eu tenho uma gigante, a maior da minha carreira. A maior da minha carreira. A gente tem eu falei anteriormente, né, que tem uma companhia de teatro, que é o Fosco Aveludado. O Fosco Aveludado foi criado pelo Luiz Antônio Barcos, que era um maestro. O Barcos morreu a gente estreou em 89, o Barcos faleceu em 90. Aí eu produzi um songbook com arranjos dele, músicas dele, e juntei, a gente já estava afastado do grupo, cada um foi fazer suas coisas e tal, e consegui juntar o grupo e fiz o lançamento do songbook aqui nas Arcadas, com o Tim Rescala tocando. O Tim Rescala foi quem trouxe o Luiz Antônio Barcos para o teatro. Tim Rescala tocando, a galera do Fosco Aveludado cantando, com coquetel, com tudo. Quem era o diretor da casa na época era o Flávio Marinho. Ficou louco com aquilo, falou, vem para cá. Estreamos no Porão. Ficamos 6 meses aqui na casa. O que a gente viveu aqui foi algo misto de espiritual com ancestral, com tribal, com... Foi muito, muito... A gente viveu muita coisa aqui dentro. E depois saímos daqui, fomos viajamos por diversas capitais. Então, esse é um marco forte na minha carreira que se realiza aqui dentro, da Casa de Cultura Laura Alvim. Aqui tem alguma coisa especial? Tem. Eu acho que é Laura. É o que ela foi, o que ela representa, né? Com certeza. Com certeza, tá tudo aqui. E a gente chega aqui e sente isso, né? Com certeza. E devolve, né? A gente fica nessa troca. Muito obrigado por Obrigada ter vindo. a você, Rui. Valeu o papo. Dê um beijo, Zelda. Zelma. Você venha você. A Zelma, eu me identifiquei muito com Zelma, sabe? Venha dar um beijo em Zelma. Porque precisamos conversar. Temos também alguns assuntos a tratar. Bate um papo com ela. Eu e Zelma. Zelma eu tenho vontade de matar umas pessoas aí. Conversa beijo. com ela. Obrigada. Obrigado, Espero todos os seus Sucesso. ouvintes aqui para viver a gente. Por favor. Venham conversar com Zelma. Vai até quando a peça? A gente estreia amanhã, 24 de fevereiro, e ficamos sexta, sábados e domingos até 19 de março. 4 semanas. Obrigado. Beijo.